Já estamos junto a um campo de basquete, que não é um campo de basquete qualquer. Porquê? Porque é especial. Para ti, para mim E para a cidade de Lisboa. e também para Pedro Campis, a.k.a. Corleone. Bem-vindo aqui ao teu sítio. Obrigado. Nada. Agora beijinhos. Olha, muito giro, obrigadão por tudo. Exato. Não. Primeiro, este campo chama-se Balance, a obra em si, não é? Mas de onde é que surgiu a ideia de criar isto? Esta ideia surgiu numa viagem que eu fiz a Nova Iorque, em que vi um campo de basquete de um artista pintado, um chão pintado por um artista que eu gosto muito, e percebi logo na altura que era algo diferente para mim, que eu ainda não tinha feito, talvez também diferente para a minha cidade, para Lisboa, e pronto, constitui um desafio novo e é o que eu estou sempre à procura de algo que eu ainda não tenha conseguido fazer. Isto, para quem não sabe, este campo já está aqui há cerca de 2 anos, não é? As pessoas Exatamente. podem visitar aqui no Campo Mártires da Pátria. Isto deu muito trabalho, deu mais trabalho a projetar ou a fazer depois? Isto deu tudo trabalho. Entre a ideia e a realização foi para aí 1 ano de negociações, de encontrar os parceiros, de encontrar patrocinadores, com a junta de freguesia, com a Câmara Municipal, tudo junto. Depois a própria pintura foi também desafiante, porque nunca tínhamos pintado um solo que também tem uma série de desafios no verão, com o calor, com as folhas a cair, uma série de coisas a acontecerem ao mesmo tempo, mas pronto, no fim sem um resultado com o qual eu fiquei contente, e acho que toda a gente com quem eu trabalhei também ficou contente, e pronto, foi um desafio novo. Tu tens noção de quantos litros de tinta é que gastaste a pintar este campo? É que foram muitos litros. Eu tenho aqui, mas Acho que há um 91 trabalho de casa. litros. 91 litros Não de me tinta. lembro. Sim. É muita tinta. Tu, não é? Não, quer Eu dizer, achava que era. é muita tinta para o tipo de trabalho que eu costumo fazer, não é assim Ok, tanta tinta, ok. porque tenho tendência para pintar em superfícies maiores, Sim, sim, mas sim, foi. Eu aqui sim, só dá estou a avaliar a trabalho. tinta, ao nível de tinta, mas tu sentiste que o desafio foi diferente por ser uma cena que nunca tinhas feito, mas também o solo faz com que tenhas de ter outro tipo de cuidados que estavas a dizer, por exemplo, tu quando estavas a pintar pensaste, se chover eu tenho de usar um tipo de tinta. Estou muito agarrada à Sim. tinta, eu estou a sentir. Não, a tinta era importante e de Exato. facto isto é uma tinta diferente, porque, sem querer entrar muito tecnicamente, é uma tinta que endurece muito rapidamente, ou seja, tu desde que misturas a tinta tens 1 hora para pintar, para usar a tinta toda, portanto estás sempre em stress para acabar a tinta, para fazer mais tinta, pronto, é um processo assim um bocado complexo. Para além disso, a meio do processo percebemos que tínhamos que tapar todo o campo para as folhas não caírem, porque as folhas colavam-se à tinta e depois não saíam. Afinal é mesmo um problema, é uma questão. Afinal, a tinta é importante. Exatamente. Mas depois foi interessante porque no fim eu só vi o resultado final com a primeira filmagem de drone em que realmente eu tenho uma visão completa do desenho que fiz, porque tu do chão não consegues ver a escala, não consegues perceber tudo. Portanto foi um bocado assustador esse momento, mas pronto, correu tudo bem e acabámos por ficar todos contentes. E tu já usufruís, já vieste aqui alguma vez jogar basquete? Não é muito a tua cena? Epá, já, não correu bem, porque sou daquelas pessoas que gostava de jogar muito bem e não jogo nada. E olha, esta obra foi concebida para os utilizadores do campo fazerem parte da obra. Tu, para pensar estes conceitos, isso surge-te naturalmente ou tu sentas-te a pensar nestas coisas? Às vezes penso de pé, às vezes deitado, não, mas há sempre um processo. Primeiro porque eu não quero impor o meu desenho, cair de paraquedas, desenhar e ir-me embora. Para já eu vivia neste bairro, portanto eu já tinha uma ligação forte ao jardim, ao campo de basquete, portanto eu queria fazer algo de que eu me orgulhasse e talvez de que as pessoas do bairro também se orgulhassem. Mas depois também queria criar um desenho, uma ilustração que comunicasse esta ideia de competição, de rivalidade, mas também de equilíbrio entre as duas equipas. Então é um campo que tu consegues ver dos dois lados, ou seja, tu se estiveres a correr para um lado vês um desenho, se estiveres a correr para o outro vês outro desenho. Funciona um pouco como como um baralho de cartas. E pronto, a ideia era mesmo esta de transmitir a ideia da competição saudável, do equilíbrio entre opostos que se atraem, digamos assim. Pronto, era criar aqui uma noção de dualidade no E como é que no tu. desenho. Vou voltar à tinta outra vez, desculpa, eu estou mesmo com um problema. Mas eu adoro as cores mesmo, são muito bonitas. Como é que tu pensas nas cores? Como é que é o processo de pensar, eu vou pôr esta cor porque aqui fica bem, porque é um campo de basquete? Não sei se é isso que tu pensas. Mais ou menos. Neste caso em específico, eu tenho um trabalho que já estou a desenvolver há muitos anos, que
que também está muito ligado às cores que eu uso e de alguma forma as cores que eu utilizo no meu trabalho acabam por se transformar um bocado na minha identidade. Não sempre, porque também gosto de variar, mas digamos que há um código de cores que as pessoas já Associam a ti. associam ao meu trabalho. E estas são um pouco essas cores, portanto eu de alguma forma não quis fugir muito desta linguagem que eu já utilizo Mas houve há algum algum motivo tempo. para começares a usá-las, a usar essas cores como tua imagem de... Sim, isto começou tudo há muitos anos, quando eu fazia ilustração, em que começou com a serigrafia. Eu queria fazer uma serigrafia com 6 cores, não tinha dinheiro para 6 cores, só tinha para 3, e então fiz uma batota em que usei as 3 cores e depois usei as transparências que se criava entre a sobreposição das cores. Eu sei que isto parece um bocado complexo, Não, mas ela perguntou, de facto. Exato, pronto. Mas eu gosto mesmo, eu estive em artes. Portanto, com 3 cores eu conseguia fazer 6 e acabei por... Esta linguagem acabou por me acompanhar, porque eu gosto desta ideia de uma limitação se transformar num aspecto positivo do trabalho. E então, pronto, do facto de eu não ter dinheiro para 6 cores, uma serigrafia transformou-se numa linguagem que me acompanhou até agora. A ideia de as cores primárias com as transparências ganham cores complementares. Olha, Pedro, muito obrigada. Nós agora vamos fazer aqui uma pequena pausa e vamos falar aliás, vou eu falar com o Pedro Azevedo e com a Inês Henriques do Festival 1000. Vejam lá. Adorei esta conversa, curtiram ou não? Sim. Eu gostei também porque eu estava lá. Eu também reparei que estavas. Sim, eu estava lá, mas agora já estamos aqui no Campo Mártires da Pátria com o a.k.a. Corleone. Pedro, tu preferes a.k.a. ou ACA? Eu sou time ACA. Eu nunca disse ACA nem nunca ouvi ACA. Obrigado. Eu digo ACA. Eu estou a tentar educar as pessoas para dizerem bem o meu nome desde o início, que é a.k.a. Corleone, also known as, mas é uma luta que eu já perdi há algum tempo. É difícil, e já... não é? E imagina, eu sei como é que está correto, eu sei como é que se diz bem, mas às vezes aborrece-me porque é muito mais longo. Eu sei, é mais longo. Eu sei, é a cruz que eu carrego. Não deve ser fácil. Não é. Olha, mas voltamos à conversa sobre o campo. Estávamos aqui a falar sobre o facto de, quando tu fizeste esta obra, já tinhas visto uma parecida. Achas que isso te condicionou de alguma forma para não te acusarem de copiar ou qualquer coisa? Não, eu não acredito nisso. Acho que, basicamente, como é óbvio, eu não fui a primeira pessoa a pintar um campo de basquete, já havia vários campos pintados, mas tentei, de alguma forma, para mim, criar um desafio novo. Foi o que fiz com o campo e depois foi interessante porque vi que, não só em Lisboa, mas mesmo pelo país, digamos que foi uma tendência que pegou de alguma forma, e hoje em dia é muito fixe ver campos espalhados pelo país todo, com intervenções de artistas diferentes e com as pessoas a jogarem, até a trazer mais pessoas para o desporto, talvez. Mas nunca pensas o contrário, que é, agora como já estão pessoas a fazer, eu sinto que há criativos que pensam assim, como já estão muitas pessoas a fazer, eu vou fugir um bocado disto para não fazer também. Não sei, ou não. Sim. Mas neste caso ele foi o primeiro. Mas na arte, no geral. Imagina, tu nunca deixaste de fazer um trabalho porque pensas, agora isto está-se a fazer muito, eu não quero ser mais um a fazer isto, mesmo que sintas essa vontade. Acho que pode acontecer, como é óbvio, já aconteceu em processos diferentes, mas a mim o que me motiva é mesmo o que é que eu quero fazer, o que é que ainda não fiz, o que é que me está a apetecer fazer a seguir, e motivo-me um bocado por aí, não tanto pelo que os outros fizeram ou não fizeram, até porque há tantos artistas pelo mundo a fazer arte urbana que se eu pensasse no que os outros estão a fazer, claro, eu provavelmente não ia conseguir fazer nada. Portanto, acabo por me focar mais no que é que me motiva pessoalmente. E além disso, eu acho ótimo ver outros artistas a pintar outros campos e a darem-me ideias para outras intervenções. Portanto, não sinto isso. Olha, tu no passado mês de julho tiveste uma exposição que foi o reflexo daquilo que aconteceu, aquilo que sentiste durante a pandemia, que no fundo o que fizeste foi criar uma espécie de religião, certo? Não é uma espécie de religião. É uma religião. Há uma nova religião chamada Temple of Light, estão todos convidados, que começou com esta exposição criada na Galeria Underdogs entre junho e julho, e é um projeto que vai crescer, que vai ganhar, que vai ter a possibilidade de surgir noutras plataformas. É algo que eu ainda não posso revelar muito, mas é um projeto que vai ganhar, vai continuar a crescer, e sim, é uma religião e está aqui para ficar, portanto... Nós estamos perante o criador de uma religião. Neste caso, Deus. Não, estamos perante Deus. Eu sou o mensageiro, o criador é alguém que quer permanecer em anonimato. Eu sou apenas um mensageiro.
Senão era bué da fixe, porque imagina, se tivéssemos questões para Deus, perguntávamos. Sim, tínhamos aqui Deus à nossa frente. Não, a minha megalomania ainda não chegou aí. Mas pronto, quem sabe um dia, não sei. Pedro, agora tenho esta curiosidade que eu tenho normalmente em relação a artistas no geral, que é como é que é o teu dia-a-dia? Porque normalmente a minha vida é, eu acordo, vou trabalhar, tenho um trabalho um trabalho de 8 horas, mas como é que é o teu dia-a-dia? Como é que tu crias? Como é que é o teu processo de ter uma rotina, ou se é que tens rotina? Por acaso é uma boa questão, porque a minha rotina está sempre a variar consoante o projeto que eu tenho em que estou a trabalhar. Claro que eu tenho que criar rotinas para também trabalhar e não me deixar procrastinar, mas tento sempre ter alguma estrutura e ter horas para, sei lá, porque infelizmente ainda faço tudo eu, ou seja, respondo aos e-mails, faço os orçamentos, faço o trabalho criativo, divido também o meu espaço entre estúdio e eventualmente o sítio onde estou a pintar ou se estou a trabalhar em galeria, depende mesmo muito do projeto, mas não sei, tento criar rotinas e segui-las para trabalhar o máximo possível. Nunca preciso fazer tipo um retiro, vou uma semana para o Alentejo para me inspirar e limpar a cabeça. Tento fazer isso, nem sempre consigo porque acabo por ser um bocado refém dos projetos que tenho e dos deadlines que tenho para entregar, mas é verdade que a liberdade que eu tenho de horários e trabalhar por conta própria me permite escolher como me organizo e se realmente preciso de me afastar um pouco de tudo, tenho essa possibilidade e tento fazê-lo o máximo possível. E em termos de processo criativo, mudas muito? Ou quando tens, imaginas um conceito e é aquele, pronto, está fechado. Ou ao meio do conceito começas tipo, mas se derivasse para aqui, se derivasse para ali, ou tens mais foco, ou és mais distraído e acaba por ser mais difícil às vezes chegar a um fim? Eu quero acreditar que sou focado, ou seja, eu acho que demoro algum tempo a chegar a um conceito e alguma ideia e nesse processo estou a saltar de um lado para o outro e tenho ideias e tento de alguma forma organizar-me, mas a partir do momento em que tenho uma ideia sou focado e acabo por seguir uma linha bastante fechada de horários, de objetivos que crio a mim próprio, de tenho de fazer isto até ao fim da semana, mas o processo criativo e de ter a ideia acaba por ser um pouco caótico às vezes. O que não está nada caótico é esta entrevista, está tão boa, estamos a adorar, já voltamos a falar com o a.k.a. Corleone. Primeiro, vai haver aqui uma pausa, porque eu estive a falar com o Patrick Boltsch, é assim que se diz o nome dele, é muito complicado, do Rock in Rio Manorama, uma série de conversas super inspiradoras. Para verem agora. Que entrevista tão boa, tão inspiradora, com o Patrick Boltsch do Rock in Rio Manorama. Agora voltamos a falar com o a.k.a. Corleone aqui no Campo Martins da Pátria, que é bem agradável, não é? Por acaso está um dia bom, estamos à sombra e portanto isso sabe bem. Exato. Estávamos a falar um bocadinho do teu processo criativo e do facto de tu ainda seres sozinha a fazer tudo, responder a e-mails, a criar os projetos, criatividade, tudo. Tu começaste mais ou menos há 11 anos, não é? Como street artist. Tu sentes que houve uma evolução, obviamente, desde então, da street art, mas achas que foi uma valorização externa ou interna por parte dos artistas? Eu diria que a validação vem um pouco de todos os lados, como é óbvio, a arte urbana teve um boom muito grande nos últimos anos, nacionalmente e internacional também, mas acho que finalmente sinto que começa a haver uma valorização nacional, não só dos artistas como do trabalho que nós fazemos, também porque já houve essa validação antes a nível internacional. Mas, por exemplo, eu sinto que Lisboa e Portugal neste momento têm um papel muito importante no que toca à arte urbana e no que toca aos artistas que nós conseguimos criar e levar também para projetos internacionais. Mesmo no Porto, não conheço o país inteiro, não é? Mas de repente tu começas a ver mesmo fachadas de prédios e coisas que são obras de arte, não são riscos como as pessoas há uns anos consideravam, não é? Neste momento tu tens pelo país todo, tens festivais de arte urbana ligados a autarquias pelo país todo, o que também é uma forma muito, muito fixe de conhecer o país, de ser convidado para ir intervir num festival numa terra onde eu nunca estive e que de alguma forma tenho que também conhecer a cultura, conhecer os costumes, as tradições, portanto isso também é muito interessante, mas é verdade que já não está preso às grandes cidades e já não está preso a artistas também conceituados, tu tens artistas emergentes a surgir com imenso talento constantemente, portanto está sempre a crescer. Tu
valorizas muito a música no teu trabalho, tu associas muito, eu acho que a arte urbana e a música estão de mãos dadas. Sim, sem dúvida. Isso também te inspira, também, tu sabes o que é que está agora, tipo, não é trendy, mas estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Tu vês o que é que está agora a bater ou não pensas nisso sequer? Eu ouço as playlists de Spotify semanais para saber o que é que está a bater. Isso é Não, mesmo, estou a não. brincar, estou a brincar. É ironia ou não, não sei. Não, estou a brincar. E o É weekly? evidente que a música tem um papel muito importante, principalmente agora porque uma das formas que nós temos de comunicar os nossos projetos é com o vídeo, porque é uma forma mais rica também de mostrar todo o processo e o que aconteceu, e a música e o som são sempre muito importantes. Por exemplo, na exposição que eu fiz em julho, era muito importante ter uma banda sonora que criasse uma exposição mais imersiva para juntar tipo, esta ideia que eu tinha da igreja, do templo. E portanto era mesmo muito importante trabalhar com músicos, neste caso com os Master Jinx, para criar um ambiente mesmo imersivo. E a música está sempre ligada, seja nos fones quando eu estou a trabalhar, seja porque tenho que acompanhar com um vídeo, e a música é muito importante para contar uma história, portanto a música acompanha-me sempre. Mas tu, imagina, estavas aqui a criar o balance, estavas a ouvir música ao mesmo tempo? Sim, neste caso até eu trabalho sempre com assistentes que são também amigos meus e pessoas com quem eu trabalho há muito tempo, e há uma crítica que me fazem regularmente, que é as minhas escolhas de playlist. O patrão escolhe sempre as playlists assim um bocado... Mas diz lá o exemplo, agora quero saber, estou bem Epá, eu, por curiosa. exemplo, eu gosto de musiquinha lá de verão, animadora. Chamado Watermelon Sugar. Exato. Exatamente, e às vezes os meus colaboradores gostam de uma metalada, ou assim um punk, ou um ska, assim para meter a malta a trabalhar, e as minhas músicas têm tendência para ser assim um bocadinho mais lentas, portanto ouvi a crítica e vou mudar. Tão querido, eu quero um patrão assim também. Não, nós temos um patrão assim. O nosso patrão é excelente. Um grande beijinho para o Pedro Bem-aja. Paiva e outro para o Nelson Pedro Cunha. Buxeri Não, mas eu também tenho outro diretor, e o Pedro Buxeri Mendes. Pronto, olha, esta tem aqui uma cábula, porque tu referes que há vários pontos de viragem na tua carreira. Por exemplo, a tua exposição Find Yourself in Chaos 2014, Equality 2020 e depois agora esta Temple of Light 2021. Qual é que é o próximo ponto? Eu tenho sempre que ter um projeto no futuro para me motivar e também para me focar. Neste momento não posso revelar, porque faz parte desta ideia de trazer o Temple of Light a um público maior, que eu espero poder revelar também em breve, mas sim, tenho exposições planeadas também para 2022, estou já a pensar um pouco no fim do ano 2021 e no ano que vem, e espero poder revelar também o que estou a fazer, mas para já é um segredo. Olha, obrigada, foi um prazer estar. Já acabámos. Já Pá, acabámos. ainda tinha aqui uma pergunta. Opa, estava-me a fazer sinal, Mas pá. achas que Queres fazer? Fazemos. Fazer. Quem é que tu achas que, assim, nos últimos 3 anos foram os street artists que se destacaram em Portugal e que as pessoas, se calhar, ainda não estão a ver bem porque não são tão mainstream? Boa pergunta. Não estou a dizer que tu és mainstream. Eu não sei bem também usar às vezes as palavras. Não, na boa, estou na aqui um bocado... Ananás. É uma boa pergunta que eu se calhar teria que ter pensado na resposta antes. Posso dizer 2 artistas de repente que me lembro, que é o Pedro Podre e o Mote, que são 2 artistas do Porto. O Mote, se não me engano, vive no estrangeiro, mas são 2 artistas incríveis, que eu não acho que são emergentes ou que são desconhecidos, simplesmente acho que são talvez dos melhores artistas que estão neste momento a intervir em espaço público e em murais, e pronto, e se calhar precisam de um público maior, ou estão neste momento a atingir um público maior. Mas sim, sem dúvida que estão a partir de tudo. Portanto, Então- vão ver, não é? Deste 2 de 3 foi bom. Também Quê? eu pedi 3 nomes, o Pedro deu 2, mas sem Mas pensar. valeu a pena esta pergunta, valeu muito a pena, Luana. Posso dar um Muito terceiro, obrigada. lembrei-me agora, da Caver também. Mas lá está, eu acho que isto são tudo artistas que já estão num patamar alto, simplesmente fizeste uma pergunta E tu respondeste E eu muito respondi. bem. E fechamos assim, que está excelente. Olha, Pedro, muito obrigada. Olha, Obrigada, obrigado Pedro. eu pelo convite. Sigam o trabalho do a.k.a. Corleone. Exato, disseste bem. E agora vamos, penso eu, às despedidas. Sim, eu vou-me encostar à Luana.